que você faria se as pessoas que você ama começassem a morrer? Oi gente, eu sou a Ká, pra quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao Garota do Vlog. Se você não me acompanha lá no meu Instagram, eu vou pedir pra você me acompanhar, que lá eu consigo ser muito mais ativa com vocês, consigo conversar melhor com vocês, então vai lá seguir o Garota do Vlog. Bom gente, hoje eu vim comentar com vocês sobre um livro que eu li. Cara, eu fiquei assim, tipo, eu não sabia se eu ficava destruída, se eu ficava com raiva, eu não sei, literalmente eu senti um misto de emoções que eu não consigo explicar. Porém, estamos aqui para tentar, mas eu vim recomendar e comentar com vocês sobre o livro Triste História do Fim do Mundo, do Victor Hugo Félix. Se você não conhece esse autor, eu já fiz uma resenha dele aqui no canal sobre o primeiro livro dele, que é o Anseios, e eu lembro que quando eu li Anseios, eu gostei muito de ter lido o livro, a história me pegou de um jeito que foi muito, assim, único, sabe? E aí o Victor, ele me chamou pra ler este outro livro dele, que é um lançamento dele agora, que é o livro Triste História do Fim do Mundo. Mas vamos começar então a contar pra vocês sobre o que esse livro vai falar. Bom, aqui a gente vai conhecer basicamente 13 personagens, e 12 são crianças, né, adolescentes e tal, e uma personagem é a mãe dessas crianças. Eu li esse livro pelo Kindle, então não tenho ele físico aqui, mas eu vou deixar a capa dele aparecendo. Eu acho essa capa muito bonita e eu gosto do contraste de cores que tem nela. Basicamente, nessa história, o céu, ele se torna rosa, e quando o céu se torna rosa, todo mundo basicamente da humanidade morre, e os únicos sobreviventes são essa mulher e os seus 12 filhos, e eles são os únicos sobreviventes da Terra e etc. Então, aconteceu alguma coisa ali no universo que fez com que o céu se tornasse rosa, que as pessoas morressem por conta disso. As coisas aqui nesse livro começam a acontecer quando a mãe dessas crianças morre, e aí depois que ela morre, aparentemente cada um desses irmãos, né, vão morrendo continuamente, e a gente não sabe o porquê disso. A história então ela vai girar em torno disso, né, a mãe das crianças morre, e consequentemente depois todas essas crianças vão meio que parece que vão morrendo, a gente não sabe porquê, a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não sabe se é um vírus que tá no ar que tá matando, mas basicamente esse é o enredo da história, e é em torno disso que gira o livro. O livro todo ele é narrado em terceira pessoa, então a gente vai ter o ponto de vista de vários personagens, não vai ter o ponto de vista só de um personagem narrando a história, mas como ele é narrado em terceira pessoa, a gente tem a perspectiva de cada personagem, e cada capítulo é narrado por um personagem, ou seja, por um filho que tá ali inserido naquela história. Então é muito legal de ver essas perspectivas, porque são 12 pessoas e está acontecendo alguma coisa que a gente não sabe o que é, e a gente vai ter o ponto de vista dessas 12 pessoas. Eu acho que eu não posso falar muito mais do livro, porque senão eu ia acabar dando alguns spoilers, mas eu gosto muito de livros que são narrados em terceira pessoa, porque eu gosto mesmo de ter essa perspectiva dos pensamentos dos personagens, de como as coisas vão se desenvolvendo. A narrativa em terceira pessoa, ela funciona muito melhor pra mim do que em primeira pessoa, então foi um dos pontos positivos do livro pra mim. A escrita do Victor é muito fluida, então, assim, a gente se pega lendo, e quando a gente viu, a gente já tá na metade do livro, só passou 20 minutos e a gente nem percebeu que a gente tava ali lendo, sabe? Porque o Victor, ele fez um negócio aqui, gente, que meus amigos eu tenho que comentar com vocês. Eu acho que ele fez de propósito. Tu fez de propósito, não fez, Victor? Tu fez. Pode me contar, porque eu sei que tu fez. Ele termina os capítulos no exato momento em que a gente fala, putz, e agora? Eu preciso ler o próximo capítulo, porque eu preciso saber o que tá acontecendo, eu preciso saber qual vai ser o final, qual vai ser o desfecho dessa história. Então, assim, ele termina o capítulo exatamente ali no ponto pra pegar a gente, sabe? Eu gostei muito disso também. Eu lembro que ele também fez isso em Anseios, e foi um livro que eu não conseguia parar de ler, assim como esse foi um livro que eu não conseguia parar de ler. Eu acho que eu li esse livro em 2 dias, então, assim, a narrativa do Victor é muito fluida, muito fluida mesmo. É aquele tipo de livro que você pega e lê em um dia só, sabe? O tipo de livro pra colocar em alguma maratona, com certeza. Eu gostei muito também das referências que o Victor colocou dentro do livro. Ele fez referência a Super Combo, que é uma banda que eu gosto muito. Fez referência a Harry Potter, que tipo assim, como não amar? Se a pessoa
pessoa faz referência a Harry Potter, com certeza já tô amando essa pessoa. Ele também fez referência a uma lenda mexicana que eu gostei muito, que eu não conhecia, depois eu fui procurar e eu fiquei tipo, meu Deus, que lenda maneira. Então, ele colocou muitas referências no livro que eu gostei muito de ver inserida dentro do livro. Aqui a gente tem personagens que tem muita representatividade, a gente vai ter personagem lésbica, a gente vai ter personagem gay, a gente vai ter personagem surda. Então, eu gostei muito dessa representatividade que ele colocou dentro dos livros, que ele conseguiu inserir ali em alguns personagens, porque eu acho que isso é muito importante e eu acho que a representatividade é tudo nos livros, ainda mais livro nacional. Foi algo muito gratificante que eu gostei muito de ler. Outro ponto que eu gostei muito no livro do Victor é que ele naturalizou a morte, sabe? Esse livro aqui, gente, é um livro sobre a morte, é um livro sobre essa temática e muitas vezes a gente aborda ou ouve ou fala sobre esse assunto de uma forma como se aquilo fosse horrível, como se realmente morrer é horrível, não vou falar que é legal. A gente aborda aquilo ali como se fosse algo sobrenatural e aqui dentro desse livro ele aborda isso com muita naturalidade porque morrer é a única certeza mesmo que a gente tem. Ele aborda esse tema com muita responsabilidade, mas ele também naturaliza aquilo porque é algo que a gente sabe que vai acontecer. E sim, a gente sofre quando alguém que a gente ama, infelizmente, vem a falecer, mas ele aborda isso como algo natural da vida, porque é exatamente isso que a morte é, algo natural da vida. Uma coisa muito diferente que ele colocou aqui, eu acho que ainda mais para naturalizar essa questão da morte, é que os velórios dentro desse livro, eles são diferentes. A gente não vê crianças chorando e se lamentando e sofrendo, mas quando alguém morre dentro da família, eles colocam roupas coloridas, roupas alegres, eles cantam, eles dançam, eles comem. Então, para eles, é algo natural porque é apenas isso que eles conhecem, sabe? É um pouco triste também, eu não vou falar que eu não fiquei um pouco sentida, porque é muito difícil você ver uma criança de 3, 4 anos falar, ai, vamos brincar de velório, porque é só isso que ela conhece daquele mundo, sabe? Então, é um pouco triste? Sim, mas também é diferente porque eles não estão ali lamentando a morte daquela pessoa, mas eles estão se alegrando porque eles tiveram a oportunidade de conhecer aquela pessoa, de viver com aquela pessoa, de estar com aquela pessoa. Então eles estão comemorando isso e não definitivamente lamentando a morte dela. E isso eu achei muito bonito, mas eu também achei um pouco triste. Não vou falar que eu fiquei, nossa, uhul, porque eu achei bem, assim, triste, mas também tem essa questão da gente tentar lembrar do porquê a gente amava aquela pessoa, sabe? Assim como a gente sofre quando ela se vai, a gente também tem que lembrar do porquê que a gente amava ela. Então a gente também tem que comemorar a vida dela, como foi a vida dela, porque você conheceu ela, porque você conseguiu viver, conviver com ela, conversar com ela, você teve a oportunidade de amá-la. Isso é muito bonito. Nossa, fiquei toda arrepiada, cara. Então isso é muito bonito, esse ponto que o autor colocou dentro do livro, eu gostei muito. Outra reflexão que esse livro vai trazer é a questão de, será que eu me perdoaria pelas minhas escolhas de hoje se eu morresse amanhã? É muita reflexão esse livro, eu refleti durante todos os capítulos, porque a cada final de capítulo a gente vai entender um pouco mais sobre o que o Victor quer passar pra gente nesse livro. Então a gente faz várias reflexões, mas essa foi uma reflexão que me pegou muito, porque a gente tem essa mania de fazer algumas escolhas e não pensar nas consequências dessas escolhas, tanto nas consequências que vai gerar para nós mesmos, quanto para as pessoas que estão ao nosso redor, né, que convivem com a gente. Foi uma reflexão que me pegou muito aí. Então esse livro é sobre 13 personagens que são diferentes, né, que têm as suas personalidades diferentes, que trazem na bagagem as suas vivências, as suas dores, os seus traumas. E em cada capítulo a gente vai conhecer esses personagens, vai tentar entender o que eles trazem, o porquê deles trazerem todos esses traumas, essas vivências, essas dores. E são 13 personagens que estão ligados ali com uma única certeza, que é a que todos nós vamos um dia morrer. Que a gente tem que viver ao máximo, porque a gente não sabe quando esse dia vai chegar.
chegar, não sabe se tá próximo, não sabe se tá longe. Então, a mensagem que o livro me trouxe foi essa, de que a gente tem que viver intensamente antes que a morte venha nos coletar, não é mesmo? Foi um livro assim que eu gostei muito de ler. Então a mensagem do livro eu acho que é essa, né? Eu até escrevi aqui num bloquinho, não vai dar pra vocês verem, mas tá escrito o seguinte: a mensagem do livro é clara: estar bem e aceitar a morte, não se assustar com a certeza dela, mas viver intensamente enquanto ainda respiramos. Então é basicamente essa mensagem que o livro me trouxe e que eu acho que o autor quis trazer para todos os leitores que lerem essa obra. O livro, ele não é um livro grande, gente, ele é um livro curtinho, ele tem suas 250 e pouquinhas páginas, então eu recomendo muito que você procure essa obra, que você leia esse livro, que você sinta essas emoções que eu senti. Foi um livro que eu gostei muito de ler, assim, não tenho do que reclamar desse livro, porque realmente foi uma leitura muito gratificante que eu fiz e que me acrescentou como pessoa, sabe? Muito obrigada, Vitor, por ter escrito esse livro. Já tinha comentado com você que a sua narrativa sempre me pegou, né, desde Anseios. Então, assim, quero ler muitas outras coisas que você escrever, acho que você ainda tem muita história pra contar. Então fica aí pra vocês, gente, a minha recomendação de livro: Triste História do Fim do Mundo, do Victor Hugo Félix. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês leiam essa obra. Depois volta aqui no vídeo pra comentar se você leu, se você gostou. Lembrando que o link para a compra do livro está aqui na minha descrição. Você comprando com o meu link, você me ajuda com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Se você é novo e quer continuar acompanhando o Garota do Vlog, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também considere se tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, vocês têm alguns benefícios. Então é só você dar uma olhadinha aqui embaixo também. Mega beijo pra vocês. Tchau!